Falando aqui. Como é que vai, filho de Deus? Como é que vai, filho do cão? Aqui já sabe, a gente não discrimina ninguém, né? Projeto Eternidade é numa fase aí da Tia de Beré, do nosso chamado, do nosso trabalho, nosso ministério, como você queira chamar. E como eu estou no fervo, né, de todos os lados, eu decidi abraçar o capeta e queimar junto. Vamos ver o que vai dar. Eu espero não morrer com os filisteus. Que não morra eu com os filisteus é a minha oração. Espero que meu cabelo já esteja voltando a crescer, diferente de Sansão. Eu espero não dizer morra eu com os filisteus, mas eu espero não estar cega e clamar, Senhor, me livra de morrer com os filisteus. Mas eu estou deixando esse senhor muito simpático, um bom velhinho, um queridinho. Eu esqueci o nome de alguém que parece muito com ele num filme. Eu não guardo muito filme, porque eu tenho TDAH, então é informação irrelevante, o mundo da fantasia para mim. Mas esse mundo aqui do senhor Lamartine Pozella é o mundo novo dos lançamentos. Ele se rendeu ao marketing 6 em 7, vendeu sua alma para o diabo, porque o cargo de pastor e o salário de pastor de igreja local, talvez, ou de vendedor de livro, ou de produtor de conteúdo, talvez esse salário não esteja mais interessante para ele. Então, claramente, eu já fiz um vídeo sobre o marketing 6 em 7, que é o marketing 666, de Érico Rocha, o marketing dos lançamentos e tal, onde eu falei de Lamartine Pozella, da Alexandra Abrantes, e o Lamartine continua surfando nessa onda. O que é esse marketing 666 que os pastores estão aderindo com um monte de lançamento? É onde eles usam de técnicas de manipulação mental, de gatilhos mentais, usados por Satanás na hora da tentação, né? Satanás aprendeu que fazer discípulos é muito interessante. Então, ele usa de gatilhos mentais para faturar 100 mil reais em 7 dias. É o famoso 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias. Então, sempre que você olhar uma pessoa fazendo esses masterclass, jornada, semana de não sei o que, semana de não sei o que lá, saiba que você está sendo enredado no marketing 6 em 7 e vão começar a disparar gatilhos mentais em você para que você ceda à tentação. Satanás está fazendo adeptos e discípulos, né? E aí eu queria alertar os alunos da Tia de Bereia, os discípulos, as minhas gerações, né? Espero ter várias, sobre esse risco que você corre. Eu sou muito contra pastor que prepara a pregação, sou muito contra, porque você tem que andar cheio, você tem que andar pronto para dar para as pessoas a razão da sua esperança. Então, quando você chega num lugar e pedem para você dar uma palavra, você não tem que preparar a pregação. Por quê? Você tem que viver cheio, como Jesus vivia. Ele tinha um tempo com Deus, ele vivia pronto. E aí era só abrir a boca e o Senhor fazia jorrar de dentro da gente, faz jorrar rios de água viva. Então, eu sou muito contra você preparar a pregação, fazer aquela hermenêutica, apologética, exegese do texto, aquela loucura, aquela divagação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. As palavras que o Senhor nos dá são espírito e vida, não são preparação mental, né? Você tem que viver cheio, pronto para dar razão da sua esperança, e na hora da oportunidade você vai ter o que dizer. E nada mais é do que aquela fé testada, do que aquela palavra com fogo, com poder de testemunha. Então, você vai em cultos que mais são palestras, que mais são explanações, ou sei lá, que sai vazio, né? Então, eu sou contra o preparo do sermão. Mas isso posto, eu quero denunciar mais uma vez, porque eu já fiz isso acho que um ano atrás. Eu vou deixar aqui no... Eu falo que eu vou deixar, mas se eu não deixar, você digita no meu canal Marketing 6 em 7 ou 666, você vai achar. E eu quero denunciar, eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona, para que você que é minoria, é remanescente, assiste o meu canal, meu conteúdo, né, que é a minoria, possa se ligar quando você estiver sendo manipulado e não cair em tentação, tá bom? Então, marketing 6 em 7, essas semanas de lançamento, cada vez que você vê um foguetinho, semana, jornada e não sei o que, você saiba que você está sendo bombardeado por gatilhos mentais.
Vamos lá, então? Vamos entender como é que funciona? Esse é o Lamartine Pozella, que representa isso, mas eu posso te dar uma gama de pastores. A Alexandra Abrantes, ela também adota o seu arquétipo. O Lamartine Pozella adota o arquétipo do mago, a Alexandra Abrantes da amante, né, que é a mulher bem-sucedida e sensual, independente, que se basta, ela não deixa nem mais o Rodolfo falar, né, ela que toma a palavra e fica calando a boca dele sempre, ele faz aquela cara de que tá tudo bem, mas não está. Então, eu quero mostrar para você como é que isso funciona. Vamos lá, na prática? Então, aqui, ó, começou o Masterclass Sinais do Apocalipse. O Lamartine se vendeu ao arquétipo do mago, ele fala muito de fim do mundo, de códigos da vida. Então, isso daí é um arquétipo, né, que é para mexer com o subconsciente das pessoas, para levá-las para o oculto, para o místico, para os segredos que só ele conhece da Bíblia e tal, aquela coisa, aquela magia, aquele Harry Potter, aquela coisa assim, né? É um arquétipo que ele adotou. Então, esse estilo aqui de sempre que você cai nisso, jornada, semana, não sei o quê, você saiba que você está sendo manipulado e enredado, né? Enredo é uma contação de história para te enredar, para te pescar e para puxar a rede e você ficar ali preso, tá bom? Então, tem lá a contagem de segundos aqui, tá. Tá aí na internet procurando como ganhar dinheiro de verdade? Então é o seguinte, tem um link aparecendo para você da semana da comercial que o algoritmo do YouTube entende quando de outra pessoa, ele já joga conteúdo pago de outra pessoa para você ficar de curso em curso e não aprendendo nunca nada, né? Então, eu vou pular aqui os segundos do Lamartine, vou colocar você, vou te explicar onde é que você está sendo bombardeado, enredado, bombardeado por gatilhos mentais. Hugo Rocha. O Érico Rocha que trouxe isso para o Brasil, você tem aí a Hotmart, eu só vendo o livrinho lá, mas não uso gatilho mental, aliás, me roubaram pra caramba, eu vendi um monte e não recebi até agora, mas tudo bom. Mas eu tenho muito cuidado em usar gatilhos mentais. Quando eu estudei, então é fácil enganar a galera, né? Então todo mundo hoje faz muito curso, muita coisa. Vamos lá, começa assim, ó o papo. Transmitida pela primeira vez no final do ano passado, e no mesmo dia eu abri as inscrições para a formação em fim dos tempos, o meu curso mais completo sobre o tempo do fim atualmente. Vou mudar um pouquinho a velocidade, porque eu não faço propaganda dele, tá bom? Tudo que eu assistir de porcaria, eu não perco muito tempo, eu aumento a velocidade para não perder tempo mesmo. Então ele vai falar, tal. Ao final dessa exibição, eu também vou te dar a oportunidade de vir estudar comigo na formação em fim dos tempos. Só que eu pensei em algo um pouco diferente do que eu fiz da primeira vez. Eu preparei uma condição especial, onde você não apenas vai poder se tornar membro da formação, mas terá a oportunidade de garantir o meu combo, formação em fim dos tempos, que contém... Então, a formação, então ele vai trazer um conteúdo já gravado de um ano anterior e já está te dando a vantagem, já está despertando a tua curiosidade, a tua ganância. Ó, no final disso daqui, eu vou te dar um negócio diferente, eu pensei em você, você é meu querido, meu chegado, eu vou te dar uma coisa, você vai ficar especialista em fim dos tempos, e você vai saber de tudo. Então ele já começa a tentar você, isso é a tentação, é o sedutor, que é Satanás, que vai fazendo isso, e ele aprendeu a manipular a mente das pessoas e está fazendo discípulos em todas as nações também, como Jesus. Enquanto a gente que é crente não faz discípulos, Satanás está fazendo. Então, ele vai te dar uma vantagem, usar, tipo, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ficar até o final, uau, como ele é legal, ele pensou em mim, né? Que é o gatilho aí da vantagem, da... A formação completa, mais alguns cursos específicos. Você lembra o nome desse gatilho? Eu vou ter que abrir meu material, hein? Mas tudo bem, isso aí é um gatilho. Eu acho que já. É da reciprocidade. Tipo, ele faz um negócio legal pra você, que é pensar numa condição especial, e você tem que fazer um negócio e você legal pra ele de volta. Fazer um negócio legal de volta, que é comprar o curso dele. Pode ser. Ou é da vantagem acima de todas, e não perca, é só agora, da escassez, né? Então, tipo, não vai ter outra chance. Exatamente. Especiais com desconto exclusivo. Mas presta atenção, para ter acesso a essa condição especial, que já será liberada quinta-feira, agora você precisa estar dentro do nosso grupo VIP no WhatsApp. Olha lá, tá vendo? Então ele vai te preparando para começar a ser. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, senão você não vai entrar, senão você não vai ser VIP, senão você... E aí você começa já a ficar desesperado, querendo esperar até quinta-feira, por exemplo, hoje é terça ou quarta, não sei, e o curso vai até quinta-feira, essa masterclass gratuita.
E aí você tem que se ligar e fazer o WhatsApp, não sei o que, tem que correr, né? É a escassez. É por lá que eu vou enviar todas as informações e disponibilizar o link especial de inscrição. Por isso, se você... E aqui você vende sua alma pro diabo, que é, você clica no link, dá seus dados, um lead, que é você, um contato seu, vale mais de R$5 por cada um, e você vai virar um link, vai vender sua alma pro diabo, você vai ficar recebendo mensagem sem parar, e ele vai ficar te tentando ver a mensagem. Se você quiser desistir, ele não vai deixar, vai entrar o WhatsApp, vai entrar o atendente, e aí você vai ficar enredado e preso ali, como Satanás faz, né? Se ainda não está no grupo, clique no link que está na descrição desse vídeo e entre agora para receber as informações sobre esse novo plano com uma condição especial, certo? Bom, eu só passei para te dar esse recado importante e agora sim... Viu, esse recado importante, não perdão, como diria o Silvio Santos, né? Não é não percam, é não perdão. Isso aí é tudo gatilho mental, tá? Com o conteúdo da Masterclass. Deus te abençoe. Devemos estudar as profecias bíblicas para lhes demonstrar a importância. Eu traduzi a introdução do primeiro capítulo. Aqui você está sendo manipulado já desde o início. Então ele tem um copywriter, né, uma pessoa que estuda gatilhos mentais, marketing, neurociências, e vai fazer um texto para ele cheio de bombardeios e vai te guiar por um storytelling que vai fazer você passar o cartão e o contato no final. Então ele vai quebrar objeções, ele vai fazer várias técnicas mentais com você para que você caia em tentação e fique preso na rede ali. Vamos lá. Um livro que eu gosto. Isso que ele faz não é só ele, tá? É um roteiro que você segue no Marketing 6 e 7 que garante que ele vai faturar em cima dos tentados, dos que caírem em tentação, com todas essas técnicas e com toda essa condução, esse enredo. Ele vai prender as pessoas e vai conseguir ele mesmo faturar R$100 mil em 7 dias, tá bom? Essa é a promessa e é assim que eles trabalham, tá? Não só o Lamartine, mas todo mundo que se rendeu a esse marketing aí. Gosto muito. Ele se chama Fim Perfeito, porque o seu futuro eterno importa hoje. Você já leu o romance intitulado Futilidade, do autor... Ele tá na mesma vibe que eu, o seu futuro interno importa hoje. Eu vou ter que mudar meu time, falar com Deus, eu vou mudar meu time, não quero imitar o Lamartine, eu quero distância. Morgan Robertson, cujo tema fala do afundamento do navio Titã. O livro conta a história do maravilhoso navio transatlântico. Que ele tá contando storytelling para te bombardear, para você ficar confuso e cair, tá bom? Vai lá. 14 anos antes do afundamento do Titanic. Uau! É incrível pensar que esse livro foi escrito mais de uma década antes do afundamento do Titanic. E ele continha detalhes históricos tão similares. Queridos, contudo é ainda mais fascinante se lembrar que a Bíblia foi capaz de prever com a precisão de um laser eventos que aconteceriam centenas e milhares. Tudo prever com a precisão de um laser e tal. Isso é um copy que nem sempre é cristão, mas ele conhece gatilhos mentais, um copywriter, né, que é uma pessoa que entende de técnicas mentais, de gatilhos, e que entende de linguagem de marketing. Então, o laser nem sempre é uma pessoa cristã, mas ele está colocando tudo junto ali no mesmo bolo para te enredar. Isso dá certo, tá bom? As pessoas não vivem mais no espírito, elas vivem na mente e na alma. Então, tudo que os crentes hoje em dia fazem, principalmente crente, é como o mundo, a mesma coisa. Eles vivem de alma e de cabeça. Então, eles vivem do que sentem, não do que creem. Então, por isso que eles caem fácil, né? Sido escrita. É muito difícil ler as páginas da Bíblia e não perceber as referências que ela faz aos eventos futuros, muitos dos quais estão acontecendo exatamente agora, em nosso tempo. Apesar disso... Ele é todo cheio de falar que Jesus volta agora, nessa década, nesse ano, e esquece que entre um sinal e outro, 1000 anos podem passar. Que para Deus, um dia como 1000 anos como um dia que passou. Desde que Jesus foi embora, ele está para voltar. Deus é aquele que chama o fim desde o começo, né? Então, Jesus falou, ele fica vendo guerra, fica falando que Jesus está voltando, que tem sinais, tem sinais. O sinal é quando sentar alguém no lugar que não devia estar. Esse é o sinal que Jesus deu para nós. Se tiver guerra, rua de guerra, fome, não sei o quê, é só o princípio das dores. Você tem que ficar esperto quando sentar alguém lá, né? Quando a gente sentar. Aí você fica esperto. Até lá, filho, você só põe a barba de molho, mas vai lá. A despeito da enorme quantidade de espaço devotado aos temas proféticos, são poucos os cristãos que têm um entendimento claro sobre os eventos que levarão ao retorno de Jesus. Veja, você é especial, você precisa disso, são poucas, é só para a elite, não, porque Jesus disse, Pai, graças te dou por você ter escondido isso dos grandes e ter dado aos pequeninos. A Bíblia não é um livro de entendimento para poucos, a Bíblia é um livro de revelação para quem se abre e ganha ouvidos para ouvir
e coração para se arrepender. Se você busca Deus de lábios, ou como um livro de história, ou um livro código, de que é o que você vai achar. Agora, se você se permitir olhar como um espelho e ler e se aprofundar, você vai recebendo a revelação de Deus, e isso alguém que é semi-analfabeto, como os discípulos que andaram com Jesus, que eram iletrados, conseguiam matar 3.000 pessoas em um discurso, como aconteceu com Pedro. E todo mundo sabia que eles eram iletrados, então eles eram semi-analfabetos. Mas eles falavam com muita autoridade, com muita sabedoria. Por quê? Por causa do Espírito e por terem andado com Jesus. É uma comunhão, é uma vida, é um compartilhar, né? Então, essa tentação de se tornar igual a Deus, independente de Deus, muitos sabem, muita coisa, é a tentação de Satanás para Eva, a mesma tentação para 1/3 dos anjos cair com ele, é a mesma coisa, tá? Cristo. Pode ser que hoje você seja um daqueles cristãos que fica até com dor de cabeça ao tentar ler livros, como o de Daniel, por exemplo. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que chega a se mudar de igreja por conta do pastor que fala muito do tema Apocalipse, enquanto você prefere igrejas que falam de temas mais brandos. Ou talvez você sinta um calafrio, se um novo convertido... Isso tudo é para quebrar a objeção, para te trazer para perto, para você se identificar e tal. Isso tudo lembrando, ele está lendo um roteiro que um copywriter fez para ele, não necessariamente alguém cristão preocupado com a sua alma, mas sim com a conversão do seu lead, do seu contato em venda, tá bom? Lhe pedir para explicar termos como arrebatamento, tribulação, milênio. Mas a pergunta que eu faço frequentemente é: por que as pessoas resistem tanto a estudar sobre as profecias? O grande evangelista Billy Graham disse certa vez: o ensino mais negligenciado na igreja de hoje é sobre a segunda vinda de Cristo. Por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta. E em função das minhas conversas com muitos pastores e com cristãos... Olha lá, tá vendo? Agora ele vai colocar a autoridade dele em jogo. Eu conversei, eu pesquisei, eu tenho a resposta, entendeu? E aí ele apela para Billy Graham, que entrou com João 3,16, estragou a humanidade, né? Como se fosse o centro da Bíblia, e não é, né? Ele é só uma parte da verdade, uma parte do caminho. A verdade, a salvação toda é até você viver como Cristo viveu aqui nesse mundo, andar como Ele. Então não é só você se entregar, aceitar Jesus como se fosse um café no final do culto. É você receber e permitir que Ele transforme tudo em você e se expor e abandonar todo o resto, né? E viver Cristo, e viver santa e piedosamente como Ele viveu aqui nesse mundo. Esse é o grande lance, não é João 3,16, é João 3,16 de um lado e na outra ponta João 3,36. E aí o Coríntios vai dizer que ele morreu para aqueles que vivem não viverem mais para si mesmos, mas para Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o point aí, né? Em geral, eu notei algumas objeções frequentes ao que se refere aos estudos. Tá vendo? Ele vai quebrar objeções, ele vai pegar todas as dúvidas que as pessoas têm e vai começar a quebrar uma por uma para você poder comprar o curso dele, entendeu? Sobre o final dos tempos. Em primeiro lugar, o tema... A técnica do marketing 6 em 7, o marketing de lançamento, tá bom? Isso é técnica mental. Todos eles, se você for comprar um curso de finanças, de qualquer coisa, essas técnicas vão ser aplicadas. E os pastores, de olho nessa ganância, se renderam a isso, né? Se abriram para isso e usam dessas técnicas manipuladoras mentais e emocionais para converterem você em um lead, um simples contato, um simples fazedor de dinheiro para eles, né? Então, o salário de pastor local já não é mais suficiente, o seu conteúdo no YouTube que ele recebe por isso não é suficiente. O ideal é fazer R$100 mil em 7 dias, é o 6 em 7, tá bom? O tema é muito confuso para entender. Grande parte dos cristãos está convencida de que é necessário passar por um curso teológico, talvez de 5 anos, para compreender o assunto sobre o retorno da volta de Jesus. Segundo, o tema gera alienação e escapismo. Acredita-se que aqueles que pensam muito sobre a volta de Jesus... Alienação, escapismo não são termos técnicos de um crente, não é um termo da igreja, não é nada disso, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que voltar para o livro Sem Palavras das crianças, com aquelas cores, né? Eu fiz um para a Gabi, uma hora eu vou ensinar vocês a evangelizarem com o livro Sem Palavras, é mais fácil. Então, toda essa narrativa foi gerada para alguém que não conhece Jesus e não tem a menor ideia, mas fez pesquisas no Google com palavras-chave e está quebrando uma objeção. Tudo aquilo que você teria de dúvida ou de entrave para fechar a venda ou a compra do curso dele, eles vão começar a rebater e atirar contra esse muro aí para você poder passar o cartão.
Jesus querem apenas abrir mão da responsabilidade de implantar o reino de Deus hoje e se escondem atrás dos estudos sobre o fim dos tempos como uma espécie de escapismo, como uma forma de escapar das suas obrigações. Escapismo, isso aí é tudo de copywriter, isso aqui não é nem linguagem para nós, né? Terceiro, há muitas pessoas que usam o tema de forma sensacionalista para gerar cliques e influência nas mídias sociais. Quarto, é o que ele mesmo faz, né? Lamartine Pozella faz só isso. Todas as gerações, desde a morte e a ressurreição de Cristo, pensaram que iriam participar da volta de Jesus. Essa é, talvez, a maior das objeções para não se estudar a respeito do fim dos tempos. Muitos pensam que todas as gerações esperavam pelo retorno do Messias e ele não veio. Por isso, precisamos nos preocupar em evangelizar o mundo e lidar com as questões dessa geração, dizem essas pessoas, e não com as coisas futuras. Afinal, o futuro pertence a Deus. Se você tá vendo? Ele tá pegando, o copywriter dele fez a lição de casa, ele tá pegando tudo que as pessoas pensam sobre a volta de Jesus, o fim dos tempos, que vai fazer com que elas se desinteressem pelo tema, e ele tá começando a quebrar uma muralha por uma para você passar o cartão, né? Então, isso é tudo embromation, né? Mas isso funciona. São gatilhos mentais e emocionais que capturam a atenção e fazem com que a pessoa ande conforme o que eles estão construindo e você caminhe onde eles estão traçando para você passar o cartão, tá bom? se encontra em alguma dessas objeções, deixe-me apresentar algumas razões que justificam o estudo do fim dos tempos. Estudar sobre o fim dos tempos é estudar sobre o clímax do plano de Deus para a humanidade. Nós não somos criaturas isoladas, vivendo num vácuo sem causa e sem propósito, como ateus que atribuem a existência humana a um acidente da evolução. Nós fomos criados por um Deus amoroso que tem um plano detalhado para o nosso futuro. Além da manipulação que ele está fazendo com a sua mente, tá bom? Por isso que nessa nova fase a gente está dizendo, quem busca a verdade não bebe de qualquer fonte, não engole qualquer coisa. Você está sendo manipulado, alerta manipulação em alto grau, tá? O Lamartine é um exemplo, mas tem outros. A Alexandra Brandt faz isso direto. Outro dia eu questionei, eu falei, você não sabe de nada, eu estou no 5º lançamento, porque que lástima, né? Que pena. Que pena, né? Trocou-se o Espírito Santo da revelação, o consolo das escrituras, essas coisas, para ganhar dinheiro, para virar isca. Qual é revelado somente na Bíblia. Não conhecer o plano profético de Deus para a humanidade nos torna vulneráveis aos falsos ensinamentos que se multiplicam nos... Que é o que ele está fazendo com você. E esse texto foi escrito por alguém que só conhece neurociência. Está guiando a sua mente para fechar a conta. Que é o que Satanás faz no deserto com Jesus, leva para o pináculo, leva... O que ele faz? Ele cria a situação, né, para que Jesus se sentisse ali em cima do pináculo, pronto para se jogar, para os anjos segurarem Jesus, ou seja, ele perderia a salvação se ele caísse nesse storytelling de Satanás. Foi isso que ele fez com Eva, foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus no deserto, mas não deu, porque Jesus conhecia a verdade, porque ele mesmo é a verdade, né? E ele vivia cheio do Espírito, então você, para não cair em tentação, é só assim. Jesus ensinou, não me deixe cair em tentação, porque uma vez que você é tentado e você cai, o pecado é gerado, você gera a morte e acabou, né? Nos últimos dias. A única maneira de respondermos aos falsos argumentos que se propagam nos nossos dias é conhecer o que a Bíblia diz sobre o futuro da humanidade. Segundo lugar, estudar sobre o fim dos tempos fortalece a nossa fé na existência de Deus. Então, ele está quebrando as objeções e está dando para você justificativas que farão com que você feche o contrato com ele, entendeu? Somente Deus pode revelar o futuro de maneira detalhada, e as profecias bíblicas são a história escrita antecipadamente. Quando estudamos a palavra, percebemos que muitas profecias já se cumpriram, mas ainda há muitas que se cumprirão em breve. Quanto mais... Então ele vai continuar fazendo isso, tá? Isso daí é o caminho. Deixa eu ver para onde ele vai agora. Peraí, vou mais para frente que eu não vou poder... da mais alta qualidade, para que sirva como um manual de instrução para estudar e entender a respeito de tudo que engloba o final dos tempos. Ao final desta aula, eu vou liberar um bônus especial para honrar aqueles que estiverem ao vivo no momento em que as inscrições forem abertas. Quem aí gostou da notícia? Se você gostou, escreve assim, eu quero... Olha lá, tá vendo? Aí você vai escrever, eu quero me preparar para o fim. Ele vai mandar, ele vai te dar vários bônus, como ele está fazendo agora, depois de todo esse mapa mental, ele vai te dar um monte de vantagem para você fechar com ele, continuar com ele até quinta-feira e fechar com ele. E ele vai falar para você, olha que importante, escreva no chat, deixa eu voltar e você vai ouvir a própria boca dele e não a minha, vai lá. Eu reuni grande parte do que eu estudei durante os últimos 40 anos e gravei tudo com uma produção da mais alta qualidade, para que sirva como um manual de instrução para estudar e entender a respeito de tudo que engloba o final dos tempos. Ao final desta aula, eu vou liberar um bônus especial para honrar aqueles que estiverem ao vivo no momento em que as inscrições forem abertas. Quem aí gostou da notícia? Se você gostou, escreve assim, eu quero me preparar para o fim. E escreve aqui no chat para que eu possa saber. Agora, então, não é para que ele possa saber. Existe um robô que ele instala
durante a transmissão, né? Normalmente é o Mainchat ou algum da Hotmart lá. E quando você digita essa palavra que ele mandou, você digitar essa frase, no caso que eu achei um pouco estúpido, normalmente a gente coloca, treinado a colocar uma palavra X, né? Mas ele já colocou uma frase. O robô vai entender que você quer, vai te computar como lead e vai começar a te bombardear durante a live com várias informações e várias instruções, tá? Isso tudo é automatizado, já está preparado para você, para te guiar, e você vai sendo manipulado achando que estão falando com você e não estão, é um robô. Dando prosseguimento, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Muitas pessoas têm interesse de entender melhor o que de fato vai acontecer no fim dos tempos e de como elas podem interpretar o livro do Apocalipse. Acontece que existe uma pressão, tanto por parte do mundo quanto por parte da igreja, como também de crenças internas que você pode ter, que te deixa... Crenças internas, isso se combateu muito em coaching, agora a neurociência está fazendo isso, os algoritmos das redes sociais também vão te bombardear, você digita uma palavra-chave, você assiste alguém e começa a trazer o mesmo conteúdo para você, então você é bombardeado, a sua mente, a sua emoção, você não pode viver de mente e de emoção, você vive de fé, não do que você vê, nem do que você sente, porque você vai estar rodeado, bombardeado com isso, e é um pastor, tá bom? É um pastor de mais de 40 anos de ministério, que abandonou o seu chamado para fazer de você um trouxa, para faturar R$100 mil em 7 dias, 6 dígitos em 7 dias, esses lançamentos, essas coisas, né? Então, e não é o único, você vai pegar esse formato, vai começar a identificar quem está fazendo isso com você e vai fugir. Acautelai-vos dos falsos mestres de Jesus. Pode, sai correndo, porque é perigoso. Uma vez enlaçado, filho, depois só lá no lago de fogo e enxofre você vendo o camarada que te enganou e rangendo os dentes de raiva por ter caído, né? Pode. Receoso em assumir o seu interesse por esse assunto. É bem provável que existam pessoas à sua volta que tratam o estudo do fim dos tempos como uma futilidade, ou como uma teoria da conspiração. Existem outras que não... Ele usando o gatilho da quebra de objeções. Ele viu o copy dele, pesquisou, fez a lição de casa ali nas redes sociais e viu quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm no assunto, as maiores dúvidas, o que impede elas de estudarem, e ele está quebrando objeção por objeção. E tá chato, eu não aguento isso, né? Sei que eu tô sendo manipulada, eu já sairia, mas eu tô indo por vocês aí de nada, tá? Não acreditam em nada e fazem chacotas com quem diz acreditar nas profecias bíblicas acerca do fim. E se você é daquele tipo de pessoa que tenta alertar todo mundo a respeito dos sinais, eu imagino que você já tenha sofrido com piadinhas, com chacotas, ou tenha recebido uma chuva de argumentos para tentar... Tá vendo? Ele tá descendo ao teu nível, ele tá jogando vários gatilhos, um deles você vai pescar, entendeu? Ele tá jogando várias setas, uma delas vai entrar em você, porque você vai se identificar, é o teu ponto fraco. É como Satanás faz, certo? Dados informados, a tentação, a sedução. O diabo tem 3 nomes lá no Apocalipse. O diabo, a serpente, o dragão e também o sedutor. São 4, tá? Convencer de que se preocupar com isso é besteira. Mas preste atenção. Hoje, além de receber informações que vão gerar em você uma convicção ainda mais forte sobre a importância de estudar a respeito... Sim, que Satanás venceu os anjos, convenceu 1/3 dos anjos a cair com ele, a lutarem ao lado dele e viraram demônios, tá certo? Dessa forma. E ele continua fazendo com as pessoas como ele fez com Eva, tentou fazer com Jesus, mas não conseguiu, e ele faz comigo com você. Por isso que a gente tem que viver em espírito, não pelo que sente, nem pelo que vê. Os tempos, você vai sair daqui sabendo defender as suas convicções diante de pessoas que tentam desestimular a sua busca para conhecer mais. Bem, ele está te dando a vantagem, cola aqui é sucesso, cola aqui na tia, coitada da tia. Ao invés de você comprar o curso dele, paga para mim por ter te livrado do curso dele. E virar um lead, né, uma presa. Depois você nunca mais vai ter sossego. Você vendeu a alma pro diabo, vendeu o seu contato, já era. Nunca vão te deixar em paz, né? E aí um compra contato do outro, você vai receber um monte de bombardeio, de ligação, de WhatsApp estranha, é assim mesmo. É sobre o fim. Você acha que isso vai te ajudar de alguma forma? Comenta aqui no chat para eu saber. Aleluia! Que bom saber que tanta gente será abençoada com esse conteúdo. Aleluia! Queridos, o que as pessoas não sabem e nem se interessam por saber a respeito é que existem... Eu não uso aleluia no meio, mas ele continua seguindo cópia. Pode ver, os olhos dele estão lendo o roteiro, tá bem? Tá vendo? Por isso que eu não sigo o roteiro. Eu abro a boca que eu já tô cheia. Eu me encho da palavra do Espírito, a hora que você for se lançar, você já tá cheia. Você até não tem que ficar preparando sermão, preparando... sinais e tendências extremamente claras que nos permitem enxergar o quão próximo nós estamos da volta de Jesus. Quão próximo estamos do arrebatamento e da grande tribulação. Quão próximo, ele sabe? Já sentou o cara lá? Entre um sinal, Paulo que tinha certeza que ele não ia ver a morte, e ele viu.
A gente tem que viver de lâmpada acesa, porque a hora que Jesus bater lá, não dá tempo de buscar óleo, tem que viver com óleo, né? Tem que ser prudente. Mas se você morrer hoje, Jesus já voltou para você, filhão, não tem mais nada que fazer. Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo?